importante a gente conhecer a palavra escrita, conhecer toda a história, mas a gente precisa do Espírito Santo de Deus para realmente esse professor escrever na nossa mente e no nosso coração, cumprindo assim essa palavra, essa promessa da nova aliança. E é muito interessante a forma com que ele vai escrevendo na nossa mente e no nosso coração, cumprindo assim essa promessa dessa nova aliança no sangue de Jesus. E ele vai dando experiência para nós, no nível em que ele sabe que a gente aguenta, que a gente suporta e que a gente vai saber depender dele para passar por ela. Né? Ou, por exemplo, quando a gente passa por situações difíceis, como a de José, quanto que ele foi traído no ambiente interno da sua família e também no ambiente externo, né, da sociedade, e ele teve que aprender a lidar com as duas coisas. E se ele não se posicionasse diante de Deus da forma correta, sempre se lembrando que Deus é como um sol e ele era uma lua. A lua não tem luz própria. A lua recebe luz do sol para iluminar. E José, entendendo isso, ele sabia que sempre, se ele fosse a Deus, ele receberia graça e virtude de Deus para continuar sendo aquele que refletia a luz e continuar o seu trabalho e conseguir perdoar e conseguir fazer tudo o que ele tinha que fazer para abençoar tantas pessoas, ser alguém que teve uma sabedoria, um entendimento excelente, ter o Espírito de Deus com ele por anos, guiando ele em lugares difíceis, em lugares que ele foi fiel com Deus, em lugares que se ele não tivesse sido, ninguém iria saber. Mas ele tinha uma consciência tão grande e de que Deus estava com ele em todo e qualquer lugar, e ele o honrava. Então, é importante porque as batalhas na mente muitas vezes nos faz desistir facilmente, né? Como aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi sincero. Ele falava: Jesus, eu nunca vou te negar. Ele estava sendo sincero. Só que Pedro não imaginava o tamanho do peso emocional, mental que ele passaria e o quanto aquilo mostraria suas fragilidades, e ele se viu negando uma coisa que ele achava que ele jamais faria, ele se viu fazendo, e não foi uma vez apenas, foram 3. Então, a gente precisa conhecer tudo isso. Não está nas nossas mãos e não chegou na nossa geração em vão. Precisamos conhecer. É o mínimo para que a gente ainda consiga se movimentar da forma que é necessária e a gente ainda consiga ser útil na mão de Deus como José foi. Se não fosse as decisões que José foi tomando ao longo do tempo, se ele não tivesse sido inculcado com a palavra desde menino, né, ele não teria conseguido o êxito que ele teve. Porque a palavra de Deus e a promessa de Deus para José era muito forte. Tanto que ele pede que leve os ossos dele. Ele sabia a promessa, ele sabia o que Deus ia fazer com o povo. E realmente o pedido dele foi atendido. Quando Moisés vem cumprir aquela palavra, José já era morto, mas os ossos dele foram levados como ele pediu. Então, José, ele creu na palavra de uma forma muito importante, muito forte, né? E a gente precisa disso. Nenhum tempo gasto é desperdiçado, pelo contrário. Sempre vai ter um objetivo maior do que até mesmo a gente espera. Aprenda ao máximo que te for possível. Crie oportunidades. Não abra mão do que é essencial. Lute, batalhe por isso.
porque a justiça de Deus, ela é real, ela é verdadeira e ela vai te ajudar.